Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Professora Eliane aqui para a nossa aula de geografia de hoje. Vou compartilhar a minha tela. Com vocês, assim vocês vão acompanhar o que nós estamos corrigindo hoje, né, gente? Que é a nossa unidade 2, que é sobre o contingente populacional do Brasil. Então, vamos lá? Vamos lá. De acordo com o gráfico, de qual ano é o primeiro registro da quantidade de habitantes do Brasil? Do ano de 1872, tá, gente? Página 38, essa questão. Número 2. Indique a quantidade de pessoas que viviam no Brasil em 1900. 17.438.434 pessoas. Em 1960, 70.992.343 pessoas. Em 2019, somos, tá, gente? Esse aqui é do ano passado, 209.386.368 pessoas. Olha como nós aumentamos, né? Nós somos quase 210 milhões de pessoas. Somos muita gente nesse Brasilzão de Deus. Vamos lá. Observe os dados do gráfico a seguir. Ele demonstra a quantidade de pessoas que nasceram e morreram em determinado lugar. Liga os pontos para saber se a população desse lugar aumentou ou diminuiu. Então, aqui, ó, gente. Os vermelhinhos aqui são as pessoas que nasceram. Então, olha, de 2015 para 2019, aumentou essa população aqui, tá, gente? Isso aqui é em milhões, ó. São 13 milhões de nascimentos. E os verdinhos são as pessoas que morreram. Então, ó, em 2015, morreram 9 milhões. Em 2019, 2 milhões de pessoas. Então, diminuiu drasticamente o número de mortes no Brasil. Em 2019, né, gente? Porque esse ano, em 2020, está fazendo um strike na vida das pessoas. Porque nós temos um vírus muito poderoso aí, que se não tiver vacina, vai levar muita gente, muitos dos nossos familiares e amigos. 4. Com um colega, analise o gráfico e avalie. Nesse lugar, houve um aumento ou uma diminuição da população? Justifique sua resposta. Então, vou comentar aqui um pouquinho. Aqui o gráfico, né? Então, aqui, ó, os alunos devem informar que os dados revelam que houve um aumento da população porque nasceram mais pessoas do que morreram durante o período retratado no lugar em questão. Então, nesse lugar aqui, no Brasil, né, houve um aumento da população, porque muitas pessoas nasceram e poucas pessoas morreram. Então, por isso, nós somos 210 milhões, certo? Então, a resposta era aumentou, né? Então, aqui, imigrante, as pessoas que entram em um lugar para viver, né? E emigrante, as pessoas que saem do seu lugar para viver. Os fatores que contribuíram para diminuir o número de pessoas contribuíram para diminuir os nascimentos, né? Que a gente já está tendo uma queda
no número de pessoas. Pessoas que vivem no Brasil, vamos lá. Próximos exercícios, cadê? Aqui vai ter um. Qual foi o intervalo de crescimento da população registrado na unidade de federação em que você vive? Bom, nós vivemos no Mato Grosso, então vamos ver aqui. Nós somos esse marronzinho aqui, né? E nós estamos aqui, ó, no 1 e 2, né? No 1 e 2. Vamos lá? Qual foi o intervalo de crescimento da população registrado na sua unidade de federação? Resposta pessoal. Essa questão tem o objetivo de explorar a habilidade da BNCC, tá, gente? Isso aqui é coisa da prof, é minha. Por isso, incentive o aluno a localizar a unidade da federação em que você vive e identificar o crescimento da população de acordo com a cor e os dados da legenda. Por exemplo, caso o aluno viva no estado de Goiás, ele deverá identificar que o intervalo de crescimento foi de 1 a 2%. Então, se a gente vivesse em Goiás, que é a mesma cor que a nossa, ó, de 1 a 2%. Então, nós estamos no mesmo patamar que Goiás. Nós temos de 1 a 2% ao ano de crescimento. E os mais escurinhos aqui, né, o marrom mais escuro, que é esse aqui em cima, ó, acima de 3. Então, ó, só Roraima e Amapá cresceram acima de 3. De 2 a 3 aqui em cima, né? E a maior parte ficou aqui, ó. Ficou entre 1 e 2 aqui, né? A maior parte aqui. E tem uns aqui, ó, de 0 a 1. Paraná, Rio Grande do Sul, aqui, os estados do Nordeste. Super interessante esse mapa. De acordo com o mapa da página anterior, quais são as unidades da federação que registraram maior crescimento entre 2000 e 2010? As unidades de federação que registraram maior crescimento entre os anos de 2000 e 2010 foram Amapá e Roraima, né? O que eu expliquei, foram os dois estados marrom escuro. Exercício 7. Observe o gráfico a seguir, depois pinte cada faixa etária de acordo com a legenda. Então, aqui, ó, bem em cima vocês deveriam pintar de amarelo. Esse aqui deveria ser vermelho. E aqui, ó, azul. Então, ó, legenda: crianças, adolescentes e jovens, azul. Adultos, vermelho. E idosos, 15%. Então, essa é a nossa distribuição, tá, gente? Nós temos 15% de pessoas idosas, né? A maior parte é adulto. Então, em breve, o nosso país também será um país de velhos, de idosos. Eu serei uma idosa, né, gente? 8. Pinte o gráfico a seguir, de acordo com a legenda, de modo a demonstrar a parcela feminina e masculina do Brasil. Então, ó, verde para as mulheres, laranja para os homens. Nós temos 4% a mais de mulheres do que homens. Vamos lá, vamos lá. Pirâmide etária, né? Então, aqui é por grupo de idade, olha, porcentagem, né? De homens e mulheres, por anos, por idade. Então, as mulheres aqui, ó. Claramente tem mais mulheres do que homens. Qual é a cor utilizada na pirâmide etária para representar homens e mulheres, respectivamente? A cor laranja é utilizada para representar os homens e a cor verde é utilizada para representar as mulheres. Resposta correta. Qual o percentual de homens e mulheres na faixa etária de 35 a 39 anos de idade?
O percentual de homens e mulheres na faixa de 35 a 39 anos corresponde a 3,9% e 4,3%, respectivamente. Então, ó, entre 35 anos e 39 anos, nós temos 3%, né? 3,9% de homens e 4,3% de mulheres. Então, o que é menor, o que é maior? Mulheres, né? Nós temos mais mulheres. E por que não tem mulheres, tantas mulheres representando a nós na política, né, gente? Por que será? 11. Qual é o percentual da faixa etária que você está inserido? Resposta pessoal. Espera-se que os alunos identifiquem o percentual da faixa etária de 10 a 14 anos, média da idade dos alunos do 5º ano do ensino fundamental dos anos iniciais, que corresponde a 3,7% para meninos e 3,5% para meninas. Então, olha, na faixa etária, né, na faixa de idade de vocês, do 5º ano, nós temos mais meninos do que meninas, né? Nessa parte, vocês, meninos, estão ganhando. Vamos lá. Descubra quais são as principais dificuldades dos idosos atualmente. Então, vocês tinham que fazer uma pesquisa aqui, né? Então, qual é o nome? Qual era a idade? Trabalha, sim ou não? Qual que era a profissão? O que tu costumava fazer no dia a dia? Que atividades de lazer costumava fazer no dia a dia? Né? E quais, o senhor enfrenta dificuldades? Em quais situações? Né? Era para você marcar aqui. O que a pessoa tinha de dificuldade? Era fazer uma pesquisa aqui, tá, gente? Os idosos praticando atividades físicas. Aqui nós tínhamos uma tabela. A expectativa de vida aqui, ó, aumentou. Em 2015 era de 75 anos. Né? O brasileiro vivia 75 anos. Em uma folha sulfite ou no caderno de geografia, construa um gráfico de barras com a população brasileira urbana de algumas unidades da Federação do Brasil, com base nos dados abaixo. Não esqueça de pintar as barras verticais das cores diferentes após finalizar a construção. Então, você tinha que fazer, tá, gente? Um gráfico em barras. Poucos mandaram mensagem para mim perguntando como que era um gráfico em barras, tá? Mas eu suponho que a maioria tenha entendido, porque eu recebi muitas atividades sobre isso. Então, ó, Rio de Janeiro, aqui, ó, RJ, né? Ou poderia ser colocado aqui do lado. Aí, deixa eu subir aqui um pouquinho. Subir demais. Deixa eu pegar meu lapisinho de novo. Então, ó, a barra aqui subiria até 100%, né? Aqui o Rio de Janeiro é 97. Mato Grosso do Sul, 89. E assim por diante, tá, gente? Santa Catarina aqui, ó, 84. E assim por diante, né? Tinha que fazer um por um, todos esses estados aqui. Quem ainda não me mandou, me mande, tá, gente? Continuando, próxima atividade. Eu tenho uma ajudante aqui do lado, né? Vocês viram ela aparecendo no vídeo aqui. Indique uma unidade da federação que existe uma alta concentração de pessoas. Os alunos deverão citar
qualquer estado que a alta de concentração dos pontos vermelhos, como São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Minas Gerais. Qualquer um desses citados, a resposta estava correta, tá, gente? Então, você tinha que olhar aqui no mapa e citar onde que tinha maior pontuação vermelha, né? Onde que tinha maior concentração vermelha. Então, qualquer um desses estados. Indique uma unidade de federação em que há um vazio demográfico. Então, poucos pontos vermelhos. Então, qualquer estado que você colocasse, como Amazonas, Roraima, Mato Grosso, que é o nosso estado, Acre e Rondônia. Por que, gente? Por que tem esse vazio? Porque as pessoas, não tem muitas pessoas que moram aqui. Eu expliquei na aula passada para vocês que aqui, né, nós temos, assim, 1 quilômetro quadrado para uma pessoa, digamos assim, né? Nós temos uma vasta área só para mim, ou só para você, certo? Então, isso é chamado de vazio demográfico. É quando não há incidências de muitas pessoas morando no estado. A unidade da federação em que você vive está localizada mais próximo ao litoral ou no interior do Brasil? Nela existe baixa ou alta concentração de pessoas. O nosso estado está localizado no interior do Brasil e nós temos uma baixa concentração de pessoas, tá, gente? Então, essa é a resposta aqui para nós. Tá? Então, nós moramos no interior do Brasil e nós temos baixa concentração de pessoas. Quem não fez, coloque aí. Como você descreve a distribuição da população no estado da Bahia? Então, ó, os alunos devem indicar que a população da Bahia se concentra mais próximo ao litoral, sobretudo na cidade de Salvador. Mapeando. Agora é sua vez de elaborar um mapa da população relativa das unidades da Federação do Brasil. Para isso, siga as instruções. Pinte cada unidade da federação com base na tabela de população relativa presente no material complementar e utilize as cores indicadas na legenda. Crie um título para o seu mapa. Então, ó, tinha que usar o material complementar lá no final. Esse aqui, certo? E tinha que pintar de acordo com o que estava aqui nessa legenda, certo? Dessa atividade aqui, quase ninguém me mandou. Vocês não entenderam como que era para fazer? Gostaria que respondesse lá no grupo, para eu saber se eu tenho que explicar essa atividade aqui novamente. O Brasil tem uma pequena população absoluta. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta. É falsa. Nós podemos afirmar que o Brasil é um país que tem elevada população absoluta, pois esta é a sexta maior do mundo. Somos cerca de 210 milhões de habitantes. Então, gente, nós temos uma alta população absoluta. A gente tem muita gente vivendo aqui. Nós somos o sexto maior país do mundo. Assinale com um X a alternativa correta. Então, aqui, a alternativa correta é: o censo demográfico ajuda o governo a identificar as necessidades de cada população brasileira. E não só isso, né, gente? Com base no contingente de pessoas que vive naquele determinado lugar, o governo federal consegue fazer distribuição de verbas para ajudar cada um dos estados e cada um dos municípios. Municípios que têm mais gente recebem mais dinheiro. Município que tem menos gente recebe menos dinheiro. Indique a letra que completa a afirmação abaixo. Então, aqui a afirmação correta é a letra B. O número de pessoas que nascem é maior do que o número de pessoas que morrem. Então, aqui, era para você encontrar aqui, ó, na cruzadinha, essas palavras: absoluta,
faixas etárias, rural, relativa e urbano. Então, ficou assim, tá, gente? Tinha que pintar isso aqui. E vocês tinham que me mandar. Essa aqui também, pouca gente me mandou, hein? Assinale os fatores que contribuíram para o aumento do número de idosos no Brasil. Então, por que a população idosa, né? Por que aumentou o número de pessoas idosas no Brasil? Porque nos últimos 15 anos, as pessoas tiveram mais condições de acesso aos hospitais e os postos de saúde, distribuição gratuita de medicamentos, né? Infelizmente, a gente não tem mais. E, por último, aqui, ó, estímulo à prática de atividades físicas. Então, as prefeituras, o Estado, né, instalou muitas academias, muitas pistas de caminhada, muitas áreas sociais. Indique um fator que permitiu a diminuição do número de nascimentos no Brasil. Os alunos poderão citar o aumento do custo de vida, o planejamento familiar adotado pelos casais e a maior participação da mulher nos estudos e no trabalho fora de casa, tá? Então, esses aqui foram os critérios, são os fatores, né, que diminuiu os nascimentos no Brasil. As mulheres estão tendo menos filhos, né? Então, as famílias estão ficando menores, porque as mulheres saíram para trabalhar, as contas do mês aumentaram, né? As mulheres saíram também para estudar. Tem que ser assim mesmo, tá, gente? Indique um fator que permitiu que as pessoas vivessem por mais tempo no Brasil. Os alunos poderão citar os avanços da medicina e o maior uso de vacinas, medicamentos e antibióticos e as melhorias na rede de saneamento básico. Mas com uma ressalva, tá, gente? Saneamento básico ainda tem pelo menos uns 30, 40% da população brasileira que não tem acesso a saneamento básico, que é água tratada na torneira da sua casa, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Cite alguns fatores que levaram alguns brasileiros a deixar o campo para viver na cidade. O desemprego dos trabalhadores do campo, a falta de acesso à terra para trabalhar e a esperança de encontrar melhores condições de vida. A oportunidade de trabalho nas cidades motivaram muitas famílias a deixar as áreas rurais. Então, esses foram os fatores que levaram as pessoas a saírem da zona rural e vir para a cidade para trabalhar e estudar. Quais são as razões que levam as pessoas a viverem mais e as que provocam a diminuição do número de nascimentos? Indique-as no quadro abaixo. Então, aqui são respostas pessoais. Nós já respondemos lá em cima, é só você trazer para cá, tá bom, gente? Para, Júlia. E aqui era a revisão, já fiz ela na semana passada, então não vou voltar nesse assunto. Semana que vem, nós começamos a unidade 3. Deixa eu descer aqui. Começamos a unidade 3, que nós vamos falar sobre as migrações no Brasil. Tá, gente? Então, eu já vou deixar aqui, ó, de tarefa para vocês, na semana que vem, vocês lerem, né? Vocês lerem a unidade 3, eu vou passar aqui. Podem ler aí até a página 66. É 67. Pode ler até a página 67. Não precisa fazer os exercícios, eu explico na semana que vem, mas leia, tá, gente? Que daí já me ajuda. Que fica mais fácil daí a próxima aula, né, gente? Porque quando você lê o conteúdo, você já sabe do que a professora está explicando, certo? Então, gente, até a semana que vem, nossa aula de História, né? Geografia vai ser na outra semana. E as aulas estão sendo um pouquinho mais compridinhas, gente, porque nós estamos
um pouquinho atrasados com os conteúdos. Então, a gente precisa dar uma corridinha, tá, gente? Por isso, então, as aulas estão indo um pouquinho além. Preciso da colaboração das crianças, tá, gente? Crianças, se concentrem, assistam os vídeos e façam os exercícios. Até mais. Até a nossa próxima aula online.